Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos aqui. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Você que está de casa também nos acompanhando, se quiser fazer isto, você possa fazer também. Coisa boa é termos a Bíblia na mão, estarmos de fato olhando, comprovando se de fato as coisas que estamos dizendo estão de fato contidas na palavra do Senhor. Sermos como os crentes de Bereia, né? Que ouviam uma pregação da palavra e estavam ali atentamente acompanhando a palavra e comprovando se de fato as coisas eram daquele jeito que estavam sendo pregadas. Que nós sejamos assim, um povo que não se deixa enganar, um povo que se instrui e, conhecendo a palavra de Deus, sabe distinguir entre o certo e o errado, sabe identificar as heresias, sabe identificar os falsos profetas quando eles surgem. Que Deus nos ajude, queridos, em nome de Jesus. Nós estamos diante de um salmo de Davi. Salmo 16 é um salmo em que Davi expressa a sua confiança e a sua satisfação em Deus, apesar das dificuldades que ele está enfrentando, as lutas que ele está enfrentando. O que deve ser uma realidade nas nossas vidas também. Davi faz isto aqui, neste pequeno salmo. Eu gostaria de ler todo o salmo com os irmãos, mas eu vou meditar apenas em um verso, que eu acredito sintetiza muito bem aquilo que está escrito aqui, revelado pelo salmista Davi, em toda a extensão do salmo. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu lerei e os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos anjos, aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Convidar os irmãos para que a gente leamos juntos esse último verso de forma bem bonita. Leamos a palavra de Deus, verso 11, vamos lá? Tu me farás ver os caminhos. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos na tua presença, conforme o teu querer e a tua vontade, cultuando ao Senhor, te adorando com ordem e com decência, Deus, te adorando em espírito e em verdade, e de fato aí na tua presença, na obediência ao Senhor, a plenitude de alegria. Que essa alegria inunde os nossos corações nesta noite. Todos nós sejamos edificados pelo Senhor, por intermédio da exposição da tua palavra. Nós precisamos do Senhor para ouvi-la e para pregá-la. Dependemos tão somente de ti, Deus, para que tão somente o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado nesta noite. Nós contamos, Deus, com a tua ajuda. Pedimos a tua ajuda, orando ao Senhor, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero dar como tema para a nossa mensagem agora, neste momento, meu Senhor, meu sumo bem. Você pode repetir comigo esse tema? Vamos lá? Meu Senhor, meu sumo bem. Ou seja, o meu bem mais precioso. Né? E aqui nós temos algumas lições neste salmo, lições importantes. Apenas no verso 2,
Quando o salmista diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Aqui a gente vai ver uma afirmação que é imprescindível, é indispensável à vida de qualquer servo de Deus, qualquer homem, qualquer mulher de Deus, qualquer cristão. A gente vai ver aqui uma afirmação de relacionamento pessoal com Deus, e a gente tem também uma afirmação de satisfação em Deus, porque o Senhor é aquele que nos satisfaz, de fato e de verdade. O Senhor nos satisfaz. Então, que possamos sair daqui nesta noite com essa convicção nos nossos corações de que o Senhor é o nosso Senhor e Ele é o nosso sumo bem. Meu Senhor, meu sumo bem. Primeira lição aqui neste salmo, no verso 2, na parte A, está logo no início, 3 palavras apenas. O salmista diz o quê? Digo ao Senhor. Primeira lição é que Deus é Senhor. Deus é Senhor. O salmista faz uma confissão de fé tão importante, queridos, para as nossas vidas. Parece algo tão simples, mas diante de um mundo que nos tenta empurrar tantos deuses, tantas coisas para nos satisfazer, como se pudéssemos ter de fato satisfação plena em coisas, em bens, em coisas criadas, em criaturas, essa confissão se faz necessária a mim e a você. Ele ora a Deus fazendo a confissão: Deus é Senhor. Essa confissão é imprescindível. A fé verdadeira não é apenas conhecimento intelectual, mas é uma convicção advinda da verdadeira fé com a qual Deus nos abençoou. Muitos podem dizer que Deus é Senhor, mas somente o povo de Deus, somente eu e você em Cristo Jesus podemos afirmar isso com toda certeza, com convicção, com o entendimento do que é fazer essa afirmação. Deus é Senhor. Porque muitos serão aqueles, como diz o Senhor Jesus Cristo, que dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isto ou aquilo. E o que é que o Senhor vai dizer para eles? Afastai-vos, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. A Bíblia também nos ensina que um dia toda língua vai confessar que Jesus é Senhor, mas somente os servos de Deus, somente aqueles que estão em Cristo, podem fazerem esta afirmação, que vai de encontro ao mundo que tenta nos... Como se já fosse pouca a nossa capacidade pecaminosa de produzir ídolos pelo nosso próprio coração, ele ainda tenta empurrar ídolos. Hoje a gente pode... uma coisa que eu acredito hoje que é um ídolo para muita gente: o corpo ideal. Quanta gente vive em função disso? Vive mesmo. Regula a alimentação, regula seu dinheiro, regula seu tempo em prol disso, de ter um corpo perfeito, um corpo esbelto, um corpo que chame a atenção para si, mas que não glorifica a Deus, se usado desta maneira, para chamar a atenção dos outros. E são muitos os deuses, e a gente precisa afirmar, com certeza: Deus é Senhor. Você pode afirmar isso? Deus é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se revelou a nós dessa maneira. Em Deuteronômio 6:4, o Senhor vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele se apresentou assim. Não existe outro Senhor. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E isso deve trazer tranquilidade ao meu e ao seu coração. Afirmar isso deve trazer tranquilidade, deve nos fazer entender que a vida, o mundo, a situação, as circunstâncias atuais, o tempo em que nós estamos vivendo, não está entregue ao acaso. Deus é Senhor, e Ele é Senhor sobre todas as coisas, nos céus, na terra, no mar e em tudo que neles há. Ele é Senhor, Ele é o Senhor soberano, Ele está controlando todas as coisas. Isso deve acalmar o coração do servo de Deus, de uma serva de Deus,
e muitas vezes se dispersa, tira os olhos do Senhor e se vê muitas vezes amedrontada, como eu já fiquei, como você fica, como você pode ficar, eu vou ficar talvez em algumas situações também. Mas se a gente lembra quem é o nosso Deus, se a gente lembra que Ele é o Senhor, provavelmente, se a gente fita os nossos olhos, os olhos da fé nisto, a gente começa a ser iluminado de novo pela palavra do Senhor e sai das trevas, dos desvios que nós praticamos quando nos esquecemos do que a palavra de Deus nos ensina. Voltamos e podemos descansar, sabendo que Deus é Senhor. E se Ele é Senhor, Ele está governando. Se Ele é Senhor, tudo está sob o seu governo, tudo está sob a sua regência, tudo está sob a sua graça, tudo está sob a sua bondade, tudo está sob o seu amor, tudo está sob a sua justiça, tudo está sob sua ira, tudo está sob sua bondade, tudo está sob todo o caráter do Senhor, todos os seus atributos. Então esse Deus, Ele é soberano. Ele é Senhor de fato e a gente precisa descansar nisso. Preste atenção no que disse um servo de Deus. Ele disse: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Nós precisamos aprender a repousar no Senhor, descansar no Senhor. Ele é Senhor de fato. Ele é Senhor cujo senhorio nada lhe escapa. É sobre tudo, sobre todas as coisas. Que bom, queridos, que nós, como servos de Deus em Jesus Cristo, podemos entender isso. Podemos afirmar, a gente precisa afirmar isso diariamente para nós mesmos, para que outras coisas não venham querer se assenhorar de nós. Tomar esse lugar que só pertence a Deus nas nossas vidas deve trazer calma ao meu e ao seu coração. Deus é o Senhor, então podemos descansar. As coisas não estão entregues ao acaso. As coisas não estão caminhando de um lado para o outro, como as ondas do mar impelidas pelo vento. Não. As coisas estão segundo o plano perfeito do nosso Deus. As coisas estão caminhando segundo os decretos eternos do nosso bondoso Deus. E a gente precisa aprender a descansar nesta afirmação. Nós sim, os que estão em Cristo, podem fazer essa afirmação com a certeza de que ela é uma realidade nas nossas vidas. Deus é Senhor de fato. Ele se apresentou assim. Ele foi quem nos revelou isso. Lembra lá do texto de Deuteronômio 6? Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele se revelou ao seu povo como esse Senhor. Se não fosse a sua graça em Cristo, nós não saberíamos disso. Se não fosse a sua graça, nós não estávamos aqui cultuando esse Senhor maravilhoso. Mas que bom que Ele é gracioso. Que bom que pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor, eu e você, nós podemos dizer: Deus é Senhor. Aleluia. Vamos dizer isso bem forte, bem bonito. Vamos lá, pessoal. Deus é Senhor. Louvado seja o nome dEle. Davi estava enfrentando dificuldades. Tem um verso que sugere até que a morte o rodeava. Mas ele busca o Senhor. Ele diz logo de início: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. E aí a gente vai para a segunda lição. A segunda lição é: Deus é o Senhor pessoal do seu povo. Ele diz assim: tu és o meu Senhor. Guarde essa verdade no seu coração. Essa frase aponta para a exclusividade e submissão. Não há fé verdadeira se não há essa exclusividade, se não entendemos que somos do Senhor e que Ele é nosso, e que devemos andar em obediência a Deus. Não há fé verdadeira. A fé verdadeira, ela vai se desenvolver nesta linha de entender que Deus é Deus, e Ele não somente é Deus, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Veja o que esse outro homem de Deus no passado disse. Quando Davi chama a Deus de seu Senhor, ele declara que se submete de coração, que se rende a Ele em obediência e amor. Saber que Deus é o nosso Senhor é dizer: Senhor, eis-me aqui. É prostrar-se, é quedar-se diante do Senhor, aos pés do Senhor, e aprender tão somente dEle, para que Ele dirija as nossas vidas em todas as áreas. É termos cativas ao Senhor todas as áreas das nossas vidas. A família, o trabalho, a paternidade, o matrimônio,
os estudos, os relacionamentos, tudo isso debaixo da orientação de Deus, da lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma, desse Senhor que se fez nosso Senhor. Davi certamente conhecia também o que diz Êxodo 22. Lembra lá quando Deus vai dar os 10 mandamentos? Como é que ele se apresenta? Ele se apresenta assim: ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É assim que ele diz. Ele é o Deus soberano, Ele é o Senhor, e Ele se apresenta ao seu povo como o seu Senhor, um Senhor pessoal. Davi não tem problemas em dizer que o Senhor, Criador dos céus e da terra, é o seu Senhor, porque Ele mesmo se apresentou assim, como nosso Deus. Ele se apresenta como nosso Pai, Ele se apresenta como nosso Senhor. Outro homem de Deus disse assim: a fé não é somente crer que Cristo é Senhor, mas que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. A fé verdadeira crê dessa forma. A fé verdadeira não crê que Cristo é o Senhor somente, isso é a verdade absoluta de Deus, mas tem esse Senhor como o seu Senhor, a quem se submete, a quem adora, a quem cultua, a quem pode se viver e deve se viver para Ele. A gente precisa disso, entender que esse Senhor, Criador dos céus e da terra, é o meu Senhor. Você pode dizer assim: Deus é o meu Senhor. Você pode dizer: Deus é o meu Senhor. Aleluia, Deus é o meu Senhor. E Ele se revelou assim a nós de maneira toda pessoal, na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Senhor soberano, Senhor que nos amou, Senhor que cuida de nós nos mínimos detalhes. Jesus é o bom pastor, aquele de quem Davi fala lá no Salmo 23. Todas aquelas verdades ali, elas são cumpridas a nosso favor em Cristo Jesus, o nosso Senhor soberano, o nosso Senhor absoluto. Ter esse reconhecimento, queridos, de Deus, de que o Senhor é o nosso Senhor, deve nos levar a viver uma vida de servos obediente. Ele é quem diz: eu sou teu Deus. Se Ele é o nosso Deus, agindo Ele, vocês podem completar, irmãos? Quem impedirá o agir de Deus em meu e em seu favor, a meu favor, a seu favor? Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente precisa disso, porque em alguns momentos na vida a gente vai pensar, mesmo sabendo, conhecendo que Deus é soberano, a gente vai pensar que Deus se esqueceu de nós. A gente vai pensar que Deus não está, parece que atentando para nós. Mas Ele é quem diz: eu sou teu Deus. Que coisa maravilhosa, queridos, e a gente entender isso. Deus é o meu Deus, Deus é o teu Deus, Deus é o nosso Deus. E se Ele é o nosso Deus, nós estamos seguros nas mãos desse Senhor. O que é que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã? Que dificuldade é? Olhe para o seu problema e diga: Deus está acima de tudo. E esse Deus é o meu Deus. É o Deus soberano. É o Deus que está comigo, é o Deus que vela por mim, é o Deus que cuida de mim, é o Deus que me guarda. Eu fico imaginando aqui, Simon, tu entendeu bem isso, né? O pioneiro aqui do presbiterianismo no Brasil, como foi citado agora há pouco. Ele entendeu isso. Ele foi um homem de um ministério tão abençoador para a igreja no Brasil. E foi um homem com um ministério tão curto. Foram apenas 9 anos, mais ou menos, de ministério.
E ele deixou igrejas fundadas, organizadas, presbitério organizado. Ele deixou o jornal Imprensa Evangélica atuando. Ele deixou um seminário, o primeiro seminário presbiteriano do Brasil, lá na cidade mais ou menos do Rio de Janeiro. É verdade, que a cidade top é Garanhuns, né? Brincadeiras à parte, irmãos. Mas que ministério abençoado desse homem. 9 anos apenas. Um homem que entendeu que Deus é Senhor. Um homem entendeu que Deus era o seu Senhor. E que por isso, ouvindo a voz do Senhor, isso aconteceu em um culto. Enquanto ele ainda estudava, ele sentiu queimar no seu coração esse desejo de vir para as terras aqui, da nossa nação. Ele se dispôs. Quando a gente entende que Deus é Senhor, que Ele é o nosso Senhor, e nos submetemos a Ele, pode ficar certo, grandes coisas Deus vai fazer. Grandes coisas Ele tem feito. Grandes coisas Ele está fazendo. É porque a gente não vê, queridos, trabalhar de Deus, desse Deus que é o meu Deus, seu Deus. Ele está trabalhando em todo o tempo, por mim e por você. Ele não para. Deus não para de trabalhar a nosso favor. Não para. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando e nos abençoando. Quando estamos trabalhando na sua obra, Ele está conosco, nos abençoando. Quando estamos errando o alvo, Ele está conosco também, dizendo que apruma. Pecador, como diz o pastor Wallace. E disciplina. E disciplina com gosto, muitas vezes. Quando eu digo com gosto, eu digo com amor, em amor. Para trazer o filho de volta ao caminho da obediência, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus do seu povo. E a gente precisa aprender isso, a gente precisa ter isso gravado no nosso coração. O salmista diz: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. E aí vem a terceira lição: Deus é o bem supremo do seu povo. Amém? Deus é o bem supremo do seu povo. Você pode dizer isso? Deus é o bem supremo do seu povo. Ele, de fato, é o nosso bem maior. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Davi reconhece que fora de Deus não há bem algum. Esse reconhecimento vai também de encontro ao mundo em que tenta satisfazer as nossas necessidades eternas com prazeres passageiros, com bens materiais. Não é possível. Não é possível. Coisas efêmeras, passageiras, não pode satisfazer aquilo que é eterno. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a ter o nosso prazer em Deus. Entender que, como Davi aqui, em meio a dificuldades, a morte o rodeava, e ele diz: outro bem não possuo. Saber que Deus era o seu bem era mais confortante do que a certeza do livramento. Já pensou nisso? O que você precisa de Deus é muito menor do que o que Deus é de fato. E deve ser para nós, para mim e para você. Porque as bênçãos de Deus, elas são pequenas em relação ao Deus que dá as bênçãos. As bênçãos de Deus são tão grandiosas que ninguém de nós pode operá-las e realizá-las. Mas elas são pequenas em relação ao Deus que dá essas bênçãos, ao Deus que é a fonte dessas bênçãos. A gente precisa entender isso, e precisamos nos alegrar nesse Deus e nos satisfazer com esse Deus, e entender que não vale apenas as realizações, as conquistas, a parte desse Deus. Os bens, todas as coisas têm o seu valor, mas elas perdem o seu brilho se elas não são para a glória de Deus, se a gente não entende qual a fonte de onde elas emanam. Um teólogo do tempo atual, ele disse assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Queridos, aprendamos a nos satisfazer mais em Deus.
Quanto mais satisfeitos em Deus, mais as coisas que nos encantam vão perdendo o seu brilho. As coisas que nos atraem a atenção vão ficando escanteadas. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Só Ele é Deus. Só Ele é digno. Ele é o sumo bem. Ele é o bem mais precioso que eu e você temos, se estamos em Cristo Jesus. Porque nós o temos, porque Ele nos tem. Como diz o sábio em Cantares, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Deus nos ama e nós o amamos. E aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A gente precisa lembrar disso. Preste atenção no que esse homem diz. O homem de Deus do passado. Eu achei muito bonita essa frase. Olha o que ele diz. Se amas a Deus por alguma coisa que não seja Ele mesmo, não o amas verdadeiramente. Que coisa maravilhosa. Se nós não amamos a Deus por quem Ele é, por quem Ele diz ser, Ele se apresenta e se revela a nós, nós não o amamos verdadeiramente. Nós não o amamos acima de todas as coisas. Nós não o amamos de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É preciso amar esse Deus. É preciso amar esse Senhor. Outro bem não tenho, senão a ti somente, disse o salmista. A gente precisa dizer isso. Quando as coisas nos faltam, e a gente acha sempre que nos falta muita coisa, não é verdade? Se eu perguntar aqui quem tem falta de alguma coisa, você vai levantar a mão. A gente sempre acha que precisa de muita coisa. Quando nós temos tudo, porque temos Deus. Você tem Deus no seu coração? Amém? Você tem tudo. Você tem infinitamente mais do que o que você precisa. Eu tenho infinitamente mais do que o que eu preciso. Se eu tenho Deus no meu coração, que Deus nos ajude, queridos, a amá-lo como Ele é digno de ser amado. Nós não vamos atingir a perfeição de amor aqui para com Deus nesta vida, mas que o Senhor nos aperfeiçoe mais e mais. Que o Senhor nos faça crescer em amor a Ele, para que todas as outras coisas que competem com essa atenção, com esse amor, caiam por terra, vão diminuindo, vão sumindo das nossas vidas. Para que soframos menos. Para que tenhamos mais compromisso com o Senhor. Davi entendeu, queridos, que tudo perde o seu brilho quando Deus é visto como nosso sumo bem. Tudo perde o seu brilho. Eu lembro-me do salmista, né? O salmista Asaf, se eu não estou enganado. Pastor Wallace, que é bom de memória aí. Eu não estou tão bom de memória não, a memória está falhando aí de vez em quando. Começou, o Wilson, a falhar. Começou agora há pouco a falhar a minha memória, né? O salmista, ele vai dizer: quem tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Não é isso? Davi não, Asaf, Salmo 70 e poucos ali. Quando ele começa tentando, quando ele diz: quase me resvalam os pés, quando eu comecei a tentar para a prosperidade do ímpio, sempre olhando para o que falta, para o que não tem, tendo todas as coisas. E ele aí começa a tornar, Deus começa a agraciá-lo quando ele começa a tentar para o fim do ímpio, para a glória de Deus, para o que Deus promete, as suas promessas. Ele diz: outro bem eu não possuo na terra, não há outro em quem eu me compraza. Quem tem eu no céu, não há outro em quem me compraza na terra. Que essa seja também, queridos, uma afirmação e faça parte da nossa vida. Não há nada nos céus e na terra que deva atrair a nossa satisfação, o nosso prazer, as nossas realizações. Todas as realizações precisamos entendê-las como bênçãos de Deus,
para que possamos, orientados por Deus, usufruir bem delas, para que possamos colocá-las no seu lugar. Quantos de nós, muitas vezes, colocamos outras coisas acima de Deus? Como somos fáceis de nos deixarmos seduzir pelas tentações deste mundo, pelos prazeres, pelos bens, pela fama, pelo sucesso. Algumas dessas coisas podem ser bom. Estou dizendo algumas porque fama não. Fama não. Só um deve ser elogiado, só um deve ser louvado de fato. Só um deve ser adorado. Só um deve ser reconhecido. Só um deve ser, como diz hoje na linguagem, midiática, talvez, curtido, usufruído. Deus. Deus. É Salmo 73, 25. Eu tinha anotado aqui e quase que eu esqueço. Salmo 73, 25. O salmista disse: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Queridos, essa é uma afirmação que, se a gente lembrar dela nos momentos de inquietação, quando a gente está ansioso, e isso acontece uma vez na vida, não é verdade? Não é verdade? A gente está ansioso uma vez na vida. De vez em quando a ansiedade vem e ronda a nossa mente e o nosso coração. É ou não é assim, pessoal? É não. Nós sempre estamos ansiosos. E a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Afirmar isso aqui: Senhor, tu és o meu Senhor, e outro bem eu não possuo, senão a ti somente, vai nos levar a focar em Deus, a nos alegrar em Deus, a desfrutar da paz de Deus, a receber do consolo de Deus, do conforto de Deus, da paz de Deus, da direção de Deus, do fortalecimento de Deus. Vai nos levar a usufruir desse próprio Deus que habita em nós pelo seu Espírito. Esse Deus que se revelou a nós na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Se você o tem como Senhor e Salvador, você tem o sumo bem, você tem o bem mais precioso. Nós não devemos trocar isso por nada. Esse bem é maior do que o bem da nossa própria vida. Nós precisamos passar isso, não só de forma oral, nós precisamos passar isso com o nosso testemunho. Os nossos filhos precisam entender isso, que Deus é o nosso bem maior, um bem que está acima desse bem, que é uma bênção tão grande, herança do Senhor, que são os filhos. Nosso Deus é o bem maior que os nossos filhos. Nosso Deus é o bem maior que o meu cônjuge, que o seu cônjuge. O nosso Deus é o bem maior que a nossa própria vida. O nosso Deus é muito maior do que qualquer coisa. Que a gente continue caminhando por fé, uma fé fortalecida pela palavra do Senhor. Afirmações tão simples, mas tão poderosas, tão graciosas, quando a gente as entende sob o crivo das Escrituras. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que a gente guarde essa verdade no nosso coração. Eu e você, meu Senhor, meu sumo bem. Vamos orar, vamos falar com Deus? Gostaria de convidar você a estar de pé. A equipe do louvor já está chegando e a gente vai orar ao Senhor. E eu gostaria de dizer a você, se você tem colocado na sua vida aí, você tem posto em sua vida outros bens aos quais você tem se dedicado mais do que ao Senhor,
que você possa dizer: Deus, me ajuda. Me ajuda a entender que todas as bênçãos que o Senhor me der e que eu possa desfrutar nessa vida não podem ser comparadas ao Senhor. Faz-me Deus desviar-me desse desvio de atenção, desse desvio de satisfação, de realização, porque somente em Ti eu posso ser realizado, eu posso estar satisfeito, eu posso desfrutar de tudo que eu necessito, porque tudo que eu necessito é o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque desde o dia em que o Senhor chegou às nossas vidas com o Teu amor e com a Tua graça, começou um novo tempo nas nossas vidas. Tempo de vida nova, tempo de reorientação para a vida, tempo de firmeza, Deus, tempo de desenvolvimento, de salvação, de crescimento no conhecimento da Tua palavra, tempo de fortalecer a fé verdadeira, que é um dom do Senhor, com a qual o Senhor nos abençoou, com a qual nós podemos repousar em Ti, descansar em Ti. Ó Deus, nos ajuda a diariamente lembrarmos disso, que há Senhor nos céus, há o Senhor soberano sobre toda a terra. Nós não estamos entregues ao acaso, Deus, ao léu. Nós estamos nas Tuas mãos. O Senhor está governando, o Senhor está controlando, o Senhor está dirigindo todas as coisas, dirigindo as nossas vidas. Deus, que segurança nós temos no Senhor. Faz-nos entender que o Senhor, da forma como o Senhor lida com todas as coisas, de maneira tão atenta, tão sublime, o Senhor atenta para cada um de nós também. Não é diferente. Somos tantos, os Teus filhos, somos milhares, e o Senhor cuida de cada um de nós como Teu filho, de fato, como Teu servo. Então ajuda-nos, Deus, a reconhecer isso, que o Senhor é o nosso Deus de fato, que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o Deus do meu irmão aqui ao lado, da minha irmã aqui ao lado, de todos nós aqui. E que sendo assim, Senhor, nós não temos o que temer, mesmo em meio a tantas lutas e dificuldades, porque o maior bem o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. A salvação, a vida eterna, a certeza da Tua companhia, da Tua presença, a certeza da Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, a certeza do Teu trabalhar em nós, nos moldando, para que sejamos semelhantes ao nosso bem mais precioso, o Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, precisamos de Ti, precisamos do Senhor e contamos com o Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Deus, pelas vezes que temos achado que só seremos felizes, que só estaremos satisfeitos quando tivermos isto ou aquilo. Ajuda-nos a desfrutar dessa verdade, dessa realidade de que podemos estar sempre bem se estamos no Senhor, se temos o Senhor. E assim, Deus, ajuda-nos a vivermos uma vida que se dedique à atenção de obedecer tão somente ao Senhor, sabendo que o Senhor estará a controlar todas as coisas. Obrigado, Deus, por essa certeza que nós temos em Ti. Obrigado, Senhor. De fato, o Senhor é o nosso sumo bem, o Senhor é o nosso supremo bem, o Senhor é o nosso bem mais precioso. Que a nossa satisfação esteja em Ti, que o nosso gozo esteja no Senhor, que a nossa alegria seja o Senhor, que a nossa paz seja o Senhor, que a nossa força venha do Senhor, que a nossa direção venha da Tua palavra, que a nossa orientação venha dos Teus santos e sublimes e retos conselhos. Assim nós Te agradecemos, Deus, porque não existe alguém mais bem cuidado do que um servo do Senhor. Obrigado, Deus. Assim nós Te oramos, assim nós Te louvamos, assim nós Te adoramos, agradecidos, e oramos no nome de Jesus. Amém.